Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje trataremos de alguns assuntos importantíssimos. O nosso objetivo hoje é entender de verdade o que é modelo de camadas, todo esse esquema de protocolos organizados em camadas. Em inglês, pesquise por Layer de Protocols e o encapsulamento. Isso não. A ideia hoje é a gente criar uma consciência, a gente ser capaz de visualizar o porquê esses modelos de camada existem e a diferença, o que, que é a linha que separa eles. Então bora lá. A camada de aplicação é onde residem as aplicações e serviços, que geralmente são acessados por dispositivos finais, hosts, terminais ou end systems. O que são essas palavrinhas mágicas aqui? Todas se referem aos dispositivos finais. O que são eles? Dispositivos finais são aqueles que estão no final do sistema de comunicação ou da infraestrutura de rede, da rede, enfim. Eles estão lá como aqueles que enviam algo, por exemplo, um servidor. Ele vai estar lá numa ponta do nosso sistema de comunicação, porque é de lá que vem alguma informação. Por exemplo, para você acessar essa aula, tem um servidor do YouTube lá longe, em outro lugar, que está te enviando os arquivos que o seu computador precisa para você assistir a aula. E do outro lado tem o seu computador, que é o outro dispositivo final, que está lá como destinatário. Espero que tenha ficado claro. Nas nossas aplicações estão incluídos diversos tipos. Serviços como DNS e DHCP, que não são tão conhecidos e amigáveis ao usuário final, até jogos online e serviços de streaming como Netflix. Bom, tanto o DNS quanto o DHCP são extremamente importantes para o funcionamento da infraestrutura de rede. O DNS serve para que você consiga acessar um site, um serviço, alguma coisa por meio de uma URL, um domínio. O que exatamente você acessa na prática? Na prática, você acessa um endereço IP. Por que um endereço IP? Porque o servidor que você acessa está atrás de um endereço IP. O que, que o DNS faz? Ele vai pegar aquele domínio que você digita, sei lá, amazon.com, e vai ver. Ah, a amazon.com tá nesse endereço IP aqui. Aí com isso, seu dispositivo descobre e acessa o que você quer. E o DHCP serve para endereçamento IP. O que ele faz? Ele fornece endereços IP com base na configuração que você fizer para ele, né? Mas ele vai fornecer endereços IP para hosts que não tenham endereços IP, e tudo isso de forma automática, sem alguém ter que ir lá configurar manualmente nem nada. O que ele resolve? Ele resolve o problema de algum usuário final ter que saber informática e redes para poder colocar o endereço IP adequado. Tendo o DHCP, você não precisa disso, ele resolve o problema. E é isso que a gente precisa saber sobre a camada de aplicação. Aqui estamos nós, a camada de transporte. A principal função da camada de transporte é expandir a comunicação entre dois computadores, que é estabelecida pela camada 3, para uma comunicação entre duas aplicações. O que isso significa? Bom, vamos lá para a camada 3. A camada 3 essencialmente tem como objetivo primordial transmitir pacotes, datagramas de um host para outro, especificamente um host para outro. O que é um datagrama? Um datagrama é como a gente chama a unidade de dados aqui na camada de rede. O que é uma unidade de dados? O que a gente chama de unidade de dados nada mais é do que a caixa que você vai colocar as suas informações úteis. O que são suas informações úteis? Coisa da camada de aplicação. Afinal, não adianta você ter o melhor sistema de comunicação do mundo se você não tiver nada para falar. Então, primeiro você vai precisar das informações úteis. Aí, você vai ir adicionando coisas que são importantes para o envio. Na camada de transporte, como parte da caixa, o que, que a camada de transporte acrescenta? Ela acrescenta informações dos seus principais protocolos, geralmente o TCP ou o UDP.
Mas o que é a alma do negócio? São os port numbers. O que eles fazem? Eles especificam as aplicações de origem e as aplicações não, a aplicação de origem e a aplicação de destino. A gente vai entender um pouco mais sobre isso depois. E o que a camada de rede especifica? Ela especifica um endereço IP. Lá na sua caixa, onde você coloca o que você quer transmitir, adiciona informações para envio, você tem diversas coisas. Na camada de rede, você tem endereços IP. O que é um endereço IP? Da mesma forma que você tem um endereço para identificar a sua casa, aqui na cidade onde você mora, ou em outro lugar, enfim, da mesma forma que você tem um endereço para identificar uma casa, você tem um endereço IP para identificar um computador na internet. Na internet ou na sua rede local também, né? E o que exatamente seria um endereço IP? Ele é um endereço lógico, a gente não vai ver a estrutura dele nessa aula, mas que a gente precisa saber é que ele serve para identificar um dispositivo na internet ou na sua rede por si só. E o que a camada de rede faz? Ela move esse datagrama, essa caixa, esse pacote, de um host, ou seja, de um IP para o outro. Nada mais. Não tem especificação de aplicação, não tem muita frescura. No entanto, qual é o problema de você mover algo de um endereço IP para o outro e tchau, mais nada? O que acontece é que se você mover só de um computador para o outro, computadores têm diversas aplicações. A gente viu aqui mesmo exemplos de aplicações e só rapidinho a gente viu que já tem duas aqui importantes, mais coisas de entretenimento, enfim. Se você mover algo de um host para o outro e nada mais, você vai ter um problema. Por conta de haverem muitas aplicações, o dispositivo vai ter problema para identificar de qual que é. Então isso seria a mesma coisa que você entregar algo que tem como endereço um condomínio, só que você não saber para qual pessoa, para qual morador esse pacote deve ser entregue. Aí com isso você teria um prédio inteiro cheio de gente com uma encomenda, mas ninguém sabe para quem que é. Isso daria um problema de segurança, daria problema porque ia dar trabalho mesmo para descobrir de quem que é. Enfim, isso causa um monte de problema. E quando você faz essa mesma coisa, só que no âmbito de rede, de levar algo de um computador para outro, você está fazendo a mesma coisa. E é esse problema que a camada de transporte resolve. Olha como ela é importante para a gente. O que ela vai fazer? Ela vai adicionar port numbers que identificam as aplicações de origem e destino. Eu espero que tenha ficado claro. Mas, só recapitulando, com isso, ao adicionar esses port numbers, a camada de transporte expande a comunicação, que é entre dois computadores, vaga e desorganizada, para uma comunicação mais organizada entre dois computadores e duas aplicações específicas nesses computadores. E após essa explicação, para garantir que as coisas se tornem mais ilustrativas e fiquem realmente claras, eu preparei um exemplo desenhado, bem feitinho, então bora lá. Aqui estamos nós, frente ao nosso exemplo. A nossa ideia é conseguir visualizar de forma mais clara, mais objetiva, o que a camada de transporte faz e o que a camada de rede faz. Bom, a gente tem aqui uma analogia bem simples de como funciona uma entrega, uma encomenda convencional. Digamos que você comprou um celular em uma loja pela internet. Naturalmente, o vendedor vai colocar esse celular em uma caixa e essa caixa, além de servir para proteger o celular e garantir que ele chegue bem às suas mãos, ela também vai conter algumas informações de envio que são necessárias para a transportadora conseguir levar lá do vendedor
até a sua casa. Bom, aqui eu separei, né? Eu coloquei em escala quais são as principais informações. E além disso, a entrega vai ser separada em duas fases. Quando a transportadora pega o que o vendedor quer enviar lá na loja dele, a transportadora vai ter como objetivo levar isso do armazém ou da loja do vendedor até o endereço de destino, que é a sua casa. Durante essa etapa, só o que importa é isso aqui. A transportadora vai agir com o intuito de chegar ao seu endereço de destino. No entanto, após ela conseguir levar do ponto A ao ponto B, mover a encomenda do ponto A até o ponto B, algo vai mudar. Daqui para frente, como podem morar várias pessoas na sua casa, ou se você mora em um condomínio, um prédio, o que seja, moram ainda mais pessoas. Como é que a transportadora, tendo só o seu endereço, vai saber que é para você? A resposta é simples. Ela não vai. Como a gente viu antes, isso daria um problema absurdo. No entanto, tem uma solução muito simples, só que ela é extremamente eficaz. Você coloca o nome do destinatário. Então, no momento em que você chegar no endereço, seja ele uma casa ou um prédio, o seu objetivo não é mais chegar lá e acabou. O seu objetivo é entregar para o destinatário. Mesmo que você não entregue para o destinatário, quem receber vai saber para quem entregar. Então, nesse caso, você não tem problema nenhum. Percebe? E essa a separação entre o que a camada 3 faria. A camada 3 move do ponto A ao ponto B. Já a camada de transporte especifica para quem no ponto B, no destino, você tem que entregar. Nesse caso aqui das encomendas, o que seria a camada de transporte seria essa parte aqui do destinatário. Só que isso resolve, porque você vai ter uma casa, entregue nessa casa aqui. Beleza. Chegou na casa? Entrega para essa pessoa aqui dentro da casa. Está resolvido o seu problema. Como isso se relaciona com o que a gente quer saber, que é redes? Aqui a gente vai ter a camada 3 e a camada de rede, né? E a camada de transporte. Bom, o que a camada de rede faz? Como a gente já viu antes, ela vai pegar algo que um computador quer enviar e vai mover isso do endereço IP dele, que representa ele, que identifica onde é que ele está, para o endereço IP que ele quer acessar, que ele quer alcançar. Como ela vai fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco. No entanto, o que ela faz? Ela move a caixa que esse computador aqui gera, que não é assim, né? Obviamente, até o ponto B, que é esse ponto aqui. Durante essa fase do trabalho da camada de rede, o que vai ser usado para esse envio? Simplesmente o IP de destino e o IP de origem. Quem que é o IP de origem? É esse computador aqui, digamos que seja o seu computador pessoal, esse aqui é o servidor. O seu computador pessoal vai ter um IP, o servidor vai ter outro. E a ideia é que o pacote, o datagrama do seu computador, seja movido do ponto A ao ponto B. E isso é feito de forma muito bem feita e bem definida, graças à camada 3. No entanto, como a gente já viu antes, logicamente teria um problema caso você chegasse na frente de um prédio e só dissesse, ó, é no terceiro prédio, e não falasse para quem que é, qual o apartamento, nem nada. Isso daria um problema gigantesco. Por isso, a gente tem o equivalente ao nome do destinatário aqui em redes. Como que a gente tem isso? Através da camada de transporte. Aqui a gente, ao invés de ter só o IP, só dar uma pausa para explicar uma coisa bem importante. Um endereço IP, ele tem 4 campos
que vão de 0 a 255. Aí no fim você fica com algo como 0.0.0 até 2.255, 255, 255. Esse é o formato de um endereço IP, mas a gente vai ver ele a fundo depois. E o port number citado anteriormente, que está bem aqui, ele é um pouco mais simples. Ele é um número inteiro que vai de 0 a 5.535. Tudo certo? E bom, ele identifica a que aplicação um segmento pertence. Por qual aplicação os dados de um segmento devem ser tratados. Tudo certo? E aqui a gente vai ter o porte de destino. O que ele indica? Certo. No IP 1.1.1.1, quem deve tratar os dados do meu segmento é o porte 21, que serve para o FTP, Protocolo de Transferências de Arquivo. E quem é o porte de origem? É esse aqui, 2874. Por que 2874? É um número aleatório. Ele não importa, porque vem do host. Do host não, do cliente. Mas isso a gente vai ver a fundo depois, só que é praticamente um padrão. Aí com isso você consegue identificar. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai tentar falar com esse aqui, vai usar, eu quero transferência de arquivos, eu quero acessar tal arquivo. Aí, se esse cara tiver interessado, ele vai vir aqui no IP de origem e vai falar com ele. 8.8.8, aí ele vai falar na porta certa. Com isso, esse cara aqui também vai saber, é o FTP. E aí, tudo se desenrola de forma organizada. Então, só para finalizar, tenha em mente que a função principal da camada de transporte é essa. No entanto, tem algo a mais que é importante que se saiba, é que os protocolos da camada de transporte diferem. A gente tem dois protocolos principais que são usados em 95% dos casos, até mais. TCP e o UDP. Bom, o TCP ele tem como objetivo realizar uma comunicação confiável e até que organizada. Você tem que estabelecer a conexão antes de começar a mandar dados. Você tem que confirmar quando recebeu e quando não recebeu. Tem diversas coisas, diversos mecanismos no TCP que tornam ele muito confiável, não exatamente seguro. Isso vai depender de uns outros protocolos, mas que tornam ele confiável para garantir a integridade dos dados. Isso é algo extremamente importante. No entanto, ao fazer isso, você acaba tornando mais lenta a comunicação. Apesar de não ser lenta, a gente tem um outro protocolo que se chama UDP. Qual é a principal função do UDP? O UDP ele é um protocolo chamado protocolo sem conexão ou de conexão não orientada. O que é um protocolo desse tipo? Ele só manda e ele não se importa se chegou ou não. Já o TCP ele vai lá, pede confirmação, se não chegar algo, ele solicita de novo. Já o UDP, não, o UDP manda, se chegar, chegou, se não chegar, bom também. E qual é a graça disso? Ele se torna mais rápido, né? Aí para coisas, entre aspas não, coisas banais e que precisam de velocidade, por exemplo, streaming de vídeo e tal, o UDP que é usado. Além disso, a gente tem que adicionar algo. O TCP ele é um protocolo que é chamado de conexão orientada. O que é isso? Você se importa se chegou ou não e você tem que estabelecer uma conexão antes de enviar dados. Isso é algo que é implementado por ele, porque na própria camada 3 também funciona sem conexão. A camada 3 só move, se chegar bom, se não chegar bom também. O máximo que ela vai ter de coisa para saber se chegou ou não é o ICMP, mas a depender nem ele. Então tenha em mente esse conceito de
conexão orientada e conexão não orientada. E não se esqueça, né, da principal função da camada de transporte e das diferenças entre os protocolos, apesar de que a ideia é que tratemos deles com mais detalhes. Enfim, camada de rede. Como a gente já teve um panorama geral do que ela faz, as coisas vão ser mais simples. No entanto, a gente ainda tem que saber como as coisas são feitas. Na camada de rede, os dispositivos utilizam endereços IP para se identificar e, com base nesses endereços, dispositivos de roteamento selecionam o caminho que deve ser percorrido para que um datagrama chegue ao seu destino. Bom, o que seria com base nesses endereços? Com base no endereço de destino, um roteador vai selecionar qual caminho um pacote deve percorrer. Como ele faz isso? Por meio de rotas. O que é uma rota? Uma rota é criada manualmente ou é gerada por algum protocolo de roteamento, mas no momento a gente ainda não conhece nenhum. O que uma rota contém? Ela é bem simples. Você vai ter o endereço de destino e o seu dispositivo tem que saber. Ah, tá com esse endereço de destino aqui, eu tenho que mandar para qual lado? E isso é feito durante todo o caminho. Por exemplo, para você chegar do seu computador até o servidor do YouTube, por exemplo, vai ter todo um caminho de roteadores e todos eles vão tomar essas decisões. Ah, quer chegar no YouTube, você vai por aqui. Vou mandar para lá, vou mandar para lá, vou mandar para lá. E vai indo até chegar o momento em que você chega. E assim é feito o roteamento. Espero que tenha ficado claro. Por hora, isso é o que a gente precisa saber e não se esqueça. Tem aquele conceito importantíssimo de conexão orientada e não orientada. Aqui na camada de rede, a conexão é não orientada e também não tem um grande cuidado para que as coisas cheguem de forma íntegra com o TCP na camada de transporte. Essa é a camada de rede. Tenha em mente o objetivo dela, os endereços IP e o roteamento. Camada de enlace. A camada de enlace tem como objetivo garantir a comunicação através de cada link e seus dispositivos individualmente. O que é um link? Um link nada mais é do que uma ligação, uma conexão ou um cabo mesmo, um meio de transmissão, enfim, eu acho que ficou claro. E o que exatamente seria esse individualmente? Bom, ele se refere a garantir que na sua conexão individual entre o seu computador e o vizinho que está diretamente conectado nele, tenha uma comunicação, tenha uma forma de enviar um padrão e tal. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. E bom, se você observar, a camada de rede tem como objetivo assegurar a comunicação entre endereços IP, a camada de transporte entre ports, ou seja, aplicações, e a camada de link de dados, de enlace, data link, enfim, qualquer um desses nomes, ela tem o exato objetivo de garantir a comunicação entre dois dispositivos conectados diretamente em um mesmo link, em um nível mais básico, como está aqui no slide. E esses conceitos vão ficar mais claros com a demonstração do final da aula. Além disso, tem os protocolos da camada 2. Eles geralmente funcionam abaixo do IP e a camada de rede. E em geral, os protocolos variam a depender do tipo de link. Mas os principais são o Ethernet 2, PPPP e PPPoE e 802.11. Por exemplo, o 802.11, também conhecido como Wi-Fi, ele vai ser usado sempre que você quiser uma rede wireless, sempre não, mas 99% dos casos. Já o Ethernet 2 você vai usar quando você quiser uma rede cabeada utilizando Ethernet. Cada protocolo tem sua individualidade, mas em geral, na camada 2 a gente utiliza MAC para encaminhamento de pacotes e tal. No mais, é isso que a gente precisa saber sobre a camada de enlace.
Camada física. A camada física consiste da parte física necessária para a transmissão de dados, ou seja, os meios de transmissão. A função da camada física é transmitir dados em forma de bits para que sejam lidos e decodificados por um computador. Os protocolos da camada física incluem padrões para cabos, padrões elétricos e etc. Exemplos de protocolos da camada física são padrões como RJ45, RS232 e por aí vai. Entretanto, a camada física não é muito o nosso foco. Bom, agora que somos relativamente conhecedores de todas as camadas, a gente já pode entender o que exatamente é encapsulamento e, além disso, a gente vai entender melhor o conceito da unidade de dados. Bom, encapsulamento se refere ao processo de adicionar novas informações ao nosso pacote para que ele seja enviado. Da mesma forma que ao enviar um objeto precisamos empacotá-lo e adicionar informações importantes para o envio, o mesmo é feito com os dados que são enviados na internet. E sobre a unidade de dados, como eu falei anteriormente, a unidade de dados é formada dessa forma. Primeiro você separa os dados, que são aquilo que você deseja transmitir e são da camada de aplicação, e esses dados são empacotados até que tenha tudo que é necessário para envio. O nome é diferente para a unidade de dados em cada camada. Na camada de aplicação costuma-se usar apenas dados ou data, na camada de transporte é segmento, na camada de rede é datagrama ou pacote, na camada de enlace é frame e na camada de física costuma se chamar de bitstream, sequência de bits, ou em alguns casos apenas bits, mas dê preferência a bitstream. Aqui está a nossa demonstração, diferente do habitual, não é o Paint, dessa vez é um simulador de ambientes de rede, o INSP, e nele a gente vai ver algumas coisas bem importantes, mas só a finalização. O que eu quero mostrar aqui nesse laboratório são duas coisas principais. A primeira é como funciona a divisão de camada, não a divisão de camada, porque não é aquela divisão engessada dos exemplos teóricos. É algo um pouco mais tranquilo. Entretanto, realmente tem uma divisão. Alguns protocolos rodam acima e abaixo de outros. E a outra coisa que eu quero mostrar é que nem todos os protocolos sobem todas as camadas. Por exemplo, alguns vão rodar só na camada 2, outros vão subir até a 3 e por aí vai. Bom, a gente tem um FTP para mostrar quando vai no máximo. E aqui, ó, ele já subiu, já tá dando tudo certo. Bom, a primeira coisa que ele faz é estabelecer a conexão TCP, porque o TCP ele primeiro estabelece a conexão e daí sim o TCP e daí sim começa a troca de dados, efetivamente. Aqui está o Three-Way Handshake, que não é problema nosso por hora. E abaixo dele tem o próprio FTP. O FTP troca suas informações e tal. Mas o que nos interessa é isso aqui. Aqui a gente tem o Ethernet 2, que é um protocolo de camada 2 que serve para encaminhamento de dados em camada 2. A gente tem o IPv4, que é o IP que a gente já conhece. A gente tem o TCP, que é o TCP, ele é de camada 4 e aqui, ó, como eu falei, ó, porte de origem e porte de destino. E por fim o FTP. Se você observar, o próprio Wireshark deixa bem organizadinho aqui e você consegue ver que algumas coisas vêm acima de outras. Nesse caso, o Ethernet 2 roda antes mesmo do IP e o IP roda antes do TCP, que roda antes do FTP. E aí a gente consegue visualizar essa arquitetura em camadas na prática. Além disso, também tem outros pacotes interessantes, pacotes e o frame, né? Bom, aqui está um frame do STP, que é um protocolo de prevenção de loop de camada 2, e a gente não precisa saber como ele funciona, mas o fato aqui, ó, observe. A gente tem o 802.3, o LLC, que é parte do 802.3,
e o STP. Esses dois aqui, ó, são de camada 2. O STP já é o protocolo final. Ele já é o cara que... O protocolo que está rodando. Ele é a carga útil do pacote. E ainda assim, não subiu da Layer 2. Aqui, ó. Nada de IP, nada de port, nem nada. Então saiba que nem todos vão ter que trabalhar com o IP, vão ter que trabalhar com camada 4 e por aí vai. Aí por fim, o ASPF é quase a mesma coisa que o STP, entretanto ele usa Ethernet 2, usa IP, só que ele não sobe para a camada 4, porque ele não precisa especificar uma aplicação nem nada. O ASPF é um protocolo bem padrão e bem comum, não é uma aplicação nem nada. Aí ele funciona diretamente em cima do IP. Ele fica encapsulado dentro dos dados do IP e aí ele funciona. Tem o destino, é a origem dele. O destino é um IP multicast, que é o IP multicast para Hello. E aqui a gente já viu que realmente tem essa organização. Eu queria demonstrar isso. Então saiba que realmente redes funcionam em camadas. Redes não, a comunicação em rede se divide em camadas. E a gente está vendo isso na prática. Bom, além disso, eu acho que não tem... Ah, lembrei. Era a camada 2. Aqui, ó. Eu queria mostrar a separação. Pegar um cara que sobe tudo. Aqui. O FTP. Perfeito. Ó, a gente tem aqui o cabeçalho do Ethernet 2, cabeçalho do IP e o cabeçalho do TCP. Bom, o que a gente quer com isso? Ó, o do Ethernet 2, ele funciona com base em MAC. MAC dá pra gente ver na próxima aula, mas MAC é bem simples, para falar a verdade. E ele vai fazer um encaminhamento de dados através do MAC. Então, antes mesmo de vir o IP, vem o MAC, que serve para a transmissão simples, ponto a ponto. Aqui, ó. A camada 2, por si só, o objetivo é garantir a comunicação no link, certo? Aí vai ocorrer a transmissão, né, de um ponto A a um ponto B, até aí tudo certo. E depois do Ethernet 2, a gente vai ter a camada 3, que IP, bem simples, a gente já conhece. E por fim, o TCP, que especifica qual vai ser a aplicação. Com isso, a gente consegue ver a separação entre camada 2, 3 e 4 de forma bem clara. Então, tenha em mente que na camada 2, o objetivo é garantir essa comunicação no link específico. E na camada 3, a ideia é garantir a comunicação entre dois IPs. E na camada 4 é garantir a comunicação entre duas aplicações. Espero que tenha ficado claro. E, enfim, né? Tá aqui a divisão em camadas na prática, como ela funciona de verdade. Entretanto, não se esqueça, nem todos vão subir até a camada de aplicação, até a camada de transporte. Veja as coisas de forma não tão linear. Não pensa que sempre vai ter camada de transporte. Redes, muitas coisas vão se adaptar como elas precisam ser. Por exemplo, esse cara não tem necessidade nenhuma de IP nem nada, ele fica na camada 2. Com isso chegamos ao final da nossa aula. Espero ter agregado conhecimento e para a próxima aula pesquise sobre IPv4 e principalmente roteamento. Tudo de bom!